Seja muito bem-vindo a este momento de reflexão e profundidade espiritual. Hoje vamos mergulhar juntos no Salmo 97, um dos textos mais poderosos das Escrituras, que revela a majestade, o governo e a soberania absoluta de Deus sobre todas as coisas. Antes de começarmos, deixe nos comentários de que cidade você está assistindo e qual versículo da Bíblia tem fortalecido você nesses dias. Isso ajuda a criar um espaço de fé e unidade entre todos nós. E eu te convido a permanecer comigo até o final, porque cada parte deste conteúdo se conecta com a outra, formando uma mensagem completa que vai fortalecer sua fé e renovar sua confiança no Senhor. O Salmo 97 inicia com uma declaração que atravessa gerações: o Senhor reina. Esta é uma verdade que não depende das circunstâncias, das emoções ou das lutas que enfrentamos. Deus reina sempre, antes de qualquer batalha, durante qualquer provação e depois de qualquer vitória. Essa afirmação ecoa o que está escrito em Salmos 103:19, que diz que o Senhor estabeleceu o seu trono nos céus e o seu reino domina sobre tudo. Nada escapa ao controle dele, e isso inclui a sua vida, seus desafios e tudo aquilo que preocupa o seu coração. O salmista descreve a presença de Deus como envolta em nuvens e escuridão, mas afirma que justiça e juízo são os fundamentos do seu trono. Isso nos ensina que mesmo quando não entendemos o que Deus está fazendo, Ele continua sendo justo, íntegro e fiel. Às vezes a vida parece envolta em nebulosidade, mas assim como o salmista declara em Salmos 97, a presença de Deus se manifesta mesmo em meio às sombras. Ele não depende de clareza humana para agir, ele opera na soberania divina. Da mesma forma, o profeta Abacuque afirmou: mesmo quando não há frutos na videira, ainda assim me alegrarei no Senhor. A soberania de Deus é o que sustenta o justo. O Salmo 97 também nos lembra que diante dele o fogo vai adiante e consome os inimigos ao redor. Essa imagem não é apenas um retrato de julgamento, mas também de proteção. O mesmo fogo que julga o mal também guarda os que pertencem a Deus. Em Zacarias 2:5, o Senhor promete ser como um muro de fogo ao redor do seu povo. Ou seja, enquanto ele reina com poder e autoridade, ele também cuida, protege e envolve seus filhos com defesa divina. Quando o salmista descreve os montes derretendo como cera diante do Senhor, ele nos mostra que não existe obstáculo que consiga permanecer de pé quando Deus intervém. Isso nos lembra o que está escrito em Salmos 114, onde até o mar e os montes tremem diante da presença do Deus de Jacó. Montanhas representam problemas grandes, situações que parecem intransponíveis, pressões que fogem do controle humano. Mas diante de Deus, até aquilo que parece sólido e imovível se desfaz. Nada é absoluto diante da presença do Todo-Poderoso. E enquanto falamos dessa grandeza divina, é importante lembrar que essa soberania de Deus não está distante, mas se manifesta na vida dos que confiam nele. Quando entendemos que o Senhor reina, nossa alma encontra descanso. Quando reconhecemos sua autoridade, encontramos segurança. E quando olhamos para a majestade dele, nossa fé é fortalecida, mesmo no meio de dias difíceis. E é justamente aqui que caminhamos para o próximo ponto. Porque o Salmo 97 não revela apenas um Deus majestoso e soberano, mas também mostra a reação da criação e das nações diante desse Deus. Depois de declarar a grandeza do Senhor, o salmista nos conduz a uma revelação profunda sobre o destino dos ídolos e daquilo que tenta ocupar o lugar de Deus na vida humana. Ao entendermos quem Deus é, nos tornamos capazes de enxergar o que não é Deus. E é sobre isso que vamos aprofundar no próximo tópico. O Salmo 97 segue revelando uma verdade espiritual que confronta diretamente tudo aquilo que tenta ocupar o lugar de Deus na vida humana. O texto declara que todos os que servem a ídolos e imagens se envergonharão, pois diante do Senhor todos os deuses se prostram. Aqui o salmista não fala apenas de ídolos de madeira ou pedra, ele fala de tudo aquilo que o coração humano tenta elevar acima de Deus, confiança exagerada em pessoas, em sistemas, em riquezas, em forças humanas, em poderes espirituais estranhos. E essa mensagem ecoa ao longo de toda a Bíblia. Em Isaías 42:8, Deus afirma que não dará a sua glória a outro, nem o seu louvor a imagens. Isso nos revela que nada e ninguém pode ocupar o lugar que pertence ao Senhor. Quando o salmista afirma que os ídolos cairão e seus adoradores ficarão envergonhados, ele nos recorda da história de 1 Samuel 5,
quando a Arca da Aliança foi colocada no templo de Dagon, e toda vez que o povo voltava, o ídolo estava prostrado no chão diante da presença de Deus. Esse episódio mostra, de forma literal, o que o Salmo 97 declara espiritualmente: nada permanece de pé diante do Senhor. As estruturas erguidas pelo homem, as autoconfianças, os amparos ilusórios, todos colapsam diante da verdade da presença de Deus. É interessante perceber que o Salmo também nos mostra uma reação celestial diante do governo de Deus. Sião ouve e se alegra, e as filhas de Judá exultam por causa dos juízos do Senhor. A criação celebra quando Deus ocupa o lugar de governo, e o coração do justo encontra paz quando lembra que ele é superior a tudo. Essa alegria não nasce das circunstâncias, mas do reconhecimento de que Deus está acima de todos os poderes, visíveis e invisíveis. Assim como o apóstolo Paulo escreveu em Filipenses 2, diante de Jesus todo joelho se dobrará, nos céus, na terra e debaixo da terra. Ou seja, não existe domínio que consiga resistir ao domínio do Deus vivo. O Salmo 97 vai ainda mais fundo ao afirmar que o Senhor ama os que odeiam o mal. Essa é uma verdade que desafia nossa caminhada espiritual, porque revela que quem pertence a Deus não compactua com aquilo que o desagrada. Amar a Deus é rejeitar aquilo que contamina a alma. E mais do que isso, o texto declara que ele guarda a alma dos seus santos e os livra das mãos dos ímpios. Ou seja, quando o justo decide rejeitar o mal e se posicionar ao lado do Senhor, Deus se coloca como escudo ao redor dele. Isso nos lembra o que está escrito em Provérbios 18:10, o nome do Senhor é torre forte, para ela corre o justo e está seguro. Perceba como tudo se conecta. Primeiro o Salmo apresenta a soberania de Deus, depois revela a queda dos ídolos e finalmente mostra o cuidado que ele tem pelos que o buscam. Essa estrutura revela não apenas uma mensagem poética, mas um ensinamento espiritual profundo. Deus se manifesta, revela sua grandeza, expõe aquilo que não é dele e então protege e fortalece os que desejam andar na sua presença. Essa é a dinâmica do agir de Deus na história, na Bíblia e na vida de todo aquele que o busca. E é justamente aqui que chegamos ao ponto em que o Salmo começa a transitar de um tom de revelação para um tom de promessa e esperança. O verso 11 declara que a luz nasce para o justo e a alegria para os retos de coração. Quanto mais contemplamos a soberania de Deus, mais entendemos que Ele é a fonte de luz que dissipa toda escuridão. Assim como declarou o salmista em Salmos 27:1, o Senhor é a minha luz e a minha salvação. Essa luz não é apenas iluminação espiritual, mas direção, clareza, paz e força para continuar. E o Salmo encerra chamando os justos a se alegrarem no Senhor e louvarem o seu santo nome. Isso nos prepara para a mensagem final, onde aprofundaremos essa luz que nasce para o justo e falaremos sobre como a alegria que vem de Deus sustenta, transforma, fortalece e renova a vida de quem decide permanecer firme diante da presença dele. Quando entramos na parte final do Salmo 97, percebemos que o tom muda de contemplação e revelação para algo mais íntimo e transformador. O salmista afirma que a luz nasce para o justo e a alegria para os retos de coração. Essa declaração não é apenas poética, ela é espiritual, profética e profundamente prática. É como se Deus estivesse nos lembrando que, por mais que as trevas pareçam intensas, existe um amanhecer reservado para aqueles que permanecem na verdade, mesmo quando o caminho parece estreito. Em Salmos 35, lemos que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Essa é a mesma luz anunciada em Salmo 97:11, uma luz que não depende das circunstâncias, mas da fidelidade do Senhor. Essa luz fala sobre direção, sobre discernimento, sobre aquele mover silencioso de Deus que ilumina o que estava confuso, que organiza o que estava perdido, que mostra a saída onde antes só havia parede. Essa luz não nasce porque o justo é bom o suficiente, mas porque Deus é misericordioso o suficiente. Ela é fruto da aliança, não do mérito humano. Jó 22:28 declara que, quando nos alinhamos à vontade de Deus, a luz brilha sobre os nossos caminhos. Isso significa que Ele guia, sustenta e revela o próximo passo quando o coração está firmado nele. O Salmo também revela que a alegria nasce para os retos de coração. Não é qualquer alegria, é a alegria da presença, a alegria da confiança, a alegria da certeza de que Deus reina, governa e cuida.
É a alegria que Jesus mencionou em João 16:22, dizendo que ninguém poderia tirá-la dos seus discípulos. Essa alegria não depende do clima da vida, mas da essência do Deus que habita no coração daquele que o ama. Ela nasce do reconhecimento de que, mesmo quando não entendemos, Ele está no controle. E aqui há um detalhe precioso. Essa alegria não é apenas uma emoção, mas uma força espiritual. Neemias 8:10 diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Isso significa que quando o justo se alegra no Senhor, ele recebe renovação, vigor, coragem e estabilidade. A alegria de Deus não é superficial, é uma plataforma espiritual que sustenta a alma. Ela impede que o coração desmorone quando as pressões aumentam. Ela mantém o espírito firme quando tudo dentro de nós quer desistir. Por isso o salmista encerra dizendo: Alegrai-vos no Senhor, vós que sois justos, e dai louvores ao seu santo nome. O louvor aqui não é apenas adoração, é posicionamento. É declarar que Deus é grande mesmo quando a vida parece pequena. É reconhecer a soberania dele mesmo quando a batalha ainda não terminou. É erguer a voz em fé, não porque tudo está perfeito, mas porque ele continua sendo digno. É um chamado à firmeza espiritual, à fidelidade, à constância. Esse trecho final do Salmo nos conduz para uma compreensão profunda. A vida do justo é marcada por luz, alegria e louvor, não porque ele não enfrenta lutas, mas porque Deus é presente. O Salmo 97 inteiro é uma revelação da realeza divina, da queda dos ídolos, da proteção sobre os santos e da luz que nasce sobre aqueles que permanecem. E é justamente essa revelação que nos prepara para a oração poderosa que faremos a seguir, buscando que essa luz, essa proteção e essa alegria se manifestem na vida de quem está ouvindo. Agora que entendemos a grandeza do Salmo 97 e percebemos como Deus governa, ilumina e sustenta, seguimos para a oração final, clamando para que essa verdade se cumpra no seu espírito, na sua casa, na sua família e em cada área da sua jornada. Senhor Deus Todo-Poderoso, Rei Eterno, cuja presença é descrita no Salmo 97 como envolta em nuvens espessas e fogo consumidor, neste momento nos colocamos diante de Ti com temor e reverência, reconhecendo que Tu és o Deus que reina sobre toda a criação, sobre cada detalhe da nossa vida, sobre cada circunstância que tentamos carregar sozinhos, sobre cada batalha que travamos em silêncio. Viemos até aqui porque cremos que não há oração perdida quando ela é entregue no altar da Tua glória. Cremos que não há clamor ignorado quando sobe ao trono daquele que governa com justiça e juízo. Pai, o Salmo 97 nos mostra que a Tua presença é tão poderosa que os montes se derretem como cera. Por isso clamamos, derrete agora tudo que se levantou como montanha de impedimento na vida desta pessoa. Que derretam os bloqueios espirituais, que derretam os medos que paralisam, que derretam as dúvidas que enfraquecem, que derretam as feridas que ainda prendem o coração, que derretam as palavras negativas que foram lançadas, que derretam os traumas que ainda ecoam, que derretam as barreiras invisíveis que impedem avanço, propósito e paz. Pai, Tu és fogo. E diante desse fogo santo, pedimos queimar tudo aquilo que não Te pertence. Queima a angústia escondida, queima o ressentimento acumulado, queima a opressão espiritual que tenta se alojar, queima os laços mal alinhados, queima pensamentos de derrota, queima vozes que não vêm de Ti. Que o Teu fogo purifique alma, mente e espírito. Que o Teu fogo consuma toda a obra das trevas. Que o Teu fogo destrua setas, laços, influências, ataques e toda a sombra que busca obscurecer a clareza do Teu propósito. Senhor, assim como o Salmo declara que os céus proclamam a Tua justiça, que a Tua justiça se manifeste agora na vida de quem ora comigo. Justiça para causas que parecem paradas. Justiça para situações onde houve injustiça humana. Justiça sobre relacionamentos feridos. Justiça sobre calúnias levantadas. Justiça sobre portas que foram fechadas sem explicação. Justiça sobre decisões que dependem de intervenção sobrenatural. Que nenhum plano maligno prospere. Que nenhum intento contrário ao destino dessa pessoa avance. Pai amado, a Tua palavra diz que os que confiam em ídolos serão confundidos. Por isso, oramos agora para que todo ídolo emocional, espiritual ou invisível seja quebrado. Tudo aquilo que ocupa o lugar da Tua presença, tudo aquilo que impede confiança plena, tudo aquilo que rouba foco, tudo aquilo que prende o coração a padrões que não vêm de Ti, seja desfeito.
Remove as ilusões, desfaz as dependências que não edificam, corta pela raiz hábitos que alimentam o que é destrutivo, destrói fortemente tudo aquilo que concorre com o teu reino dentro de nós. Senhor, o salmista declara que tu guardas a alma dos teus santos. Por isso colocamos cada vida, cada família, cada ambiente e cada detalhe sob essa proteção. Guarda a casa, guarda a saúde, guarda o sono, guarda a mente, guarda a caminhada, guarda os relacionamentos, guarda a fé, guarda a estrutura emocional, guarda as decisões que precisam ser tomadas nos próximos dias. Que nenhum mal suceda, que nenhuma peste chegue perto, que nenhum ataque prospere. Cercamos agora cada pessoa com um muro de fogo espiritual, pedindo que anjos do Senhor se posicionem ao redor. Pai, que a luz que nasce para o justo se manifeste agora como iluminação espiritual. Ilumina pensamentos. Ilumina caminhos. Ilumina dúvidas. Ilumina confusões internas. Ilumina decisões profissionais. Ilumina escolhas afetivas. Ilumina projetos que dependem de clareza. Ilumina sonhos esquecidos. Ilumina áreas onde essa pessoa se sente perdida. Que a luz do Senhor abra horizontes onde antes havia sombra. Que a luz do Senhor revele ataques ocultos. Que a luz do Senhor desmascare mentiras. Que a luz do Senhor restaure aquilo que parecia impossível. E que a alegria que vem para os retos de coração seja derramada como água viva sobre a alma cansada. Senhor, derrama a alegria que cura, que renova, que reveste, que fortalece. A alegria que nasce da certeza de que o Senhor reina. A alegria que não depende das circunstâncias externas. A alegria que supera dias difíceis. A alegria que devolve esperança. A alegria que restitui a força emocional. A alegria que reacende a fé. A alegria que renova o fôlego no meio da caminhada. Sopra, Senhor, um renovo interior que vai muito além do entendimento humano. Pai, neste momento também clamamos por restauração completa. Restauração da identidade espiritual, restauração da capacidade de confiar. Restauração da vida emocional. Restauração de relacionamentos. Restauração de áreas onde houve perda. Restauração de sonhos que estavam adormecidos. Restauração de fé que estava enfraquecida. Coloca as tuas mãos sobre cada fragmento da alma. Recolhe o que está quebrado. Reconstrói o que foi destruído. Repara o que foi machucado. Estabelece um tempo novo de paz profunda. Senhor, como vimos ao longo de todo o roteiro, o teu reinado é soberano, a tua luz é invencível, a tua justiça é perfeita, a tua proteção é inabalável, e a tua alegria é força para os que te buscam. Por isso consagramos tudo o que foi aprendido e clamado aqui. Que esta pessoa sinta agora um peso saindo, uma clareza chegando, uma paz descendo, um renovo se instalando, uma força sendo restaurada. Tudo, absolutamente tudo, entregamos a Ti. Toda honra, glória e adoração pertencem ao Deus que reina, ao Deus que ilumina, ao Deus que guarda, ao Deus que liberta. Assim oramos, confiando na Tua fidelidade eterna. Em nome de Jesus, amém. Ao chegarmos ao final deste momento tão profundo na presença de Deus, quero que você guarde no coração a certeza de que nada do que foi orado aqui volta vazio. O mesmo Deus exaltado no Salmo 97, que reina acima de toda escuridão, continua movendo-se em sua vida, trazendo luz onde havia sombra, justiça onde havia confusão e paz onde antes existia inquietação. Há algo acontecendo dentro de você neste exato instante, mesmo que silenciosamente. O Senhor está alinhando o que estava desalinhado, fortalecendo onde você estava enfraquecido e abrindo caminhos que você sequer imaginava que ainda existiam. E enquanto Ele trabalha, você pode descansar, porque o Deus que reina não perde o controle de nada. Se esta mensagem falou ao seu coração, convido você a se unir a mim em fé. Curta este vídeo como um ato de concordância espiritual, deixe o seu comentário dizendo que Deus ministrou a sua vida ou apresentando o seu pedido de oração, e se inscreva no canal para continuar caminhando conosco em tempos de busca, palavra e fortalecimento. A sua interação não é apenas engajamento, ela é um movimento de fé que abre portas para que mais pessoas sejam alcançadas pela presença de Deus. E antes de encerrar, eu declaro sobre você e sobre toda a sua casa,
Que a graça, a paz e a alegria do Senhor estejam sobre você e sua família, que cada momento do seu dia seja tocado pelo Espírito Santo, e que você experimente a plenitude da presença de Deus em cada área da sua vida. Que a luz do Altíssimo brilhe sobre os seus caminhos, que o Senhor seja o seu refúgio e a sua segurança, e que a presença dele acompanhe seus passos hoje e sempre. Receba esta bênção com fé e siga firme, porque o Deus que reina está com você.